Nós estamos iniciando mais um programa que é Viver com Saúde. Esse é um programa da Igreja Cristã Maranata, que é transmitido pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, também no canal 126 da TV Aberta e no canal 85 da Sky Livre. E hoje nós estamos aqui para entrevistar, para conversar, para termos um bate-papo aqui com o Dr. João Pedro Xavier, cirurgião dentista, com uma atuação especial em pacientes com necessidades especiais, odontogeriatria e odontopediatria. Doutor João, é um prazer tê-lo aqui, quero agradecer o senhor ter atendido o convite. Obrigado, pastor Tarcísio, o prazer é todo meu de estar aqui. Perfeito. E hoje, de uma forma especial, nós vamos estar falando com essa parte da odontologia. E o tópico que vamos estar tratando é sobre os cuidados com a prótese dental, porque nós entendemos que, naturalmente, as pessoas que estão nos assistindo, a nossa audiência, esse é um assunto que interessa a quem usa uma prótese, quem está para usar uma prótese, ou quem tem um familiar em casa que precisa de cuidados. Com certeza. E nós gostaríamos que exatamente o senhor pudesse estar falando primeiramente sobre isso, o que são os cuidados que são necessários para quem usa uma prótese. Bom, a maioria das pessoas da população brasileira já faz o uso de prótese dental. Só que muitas pessoas ainda não sabem como higienizar, como manter essas próteses, né? Porque tem aquele pensamento, né, pastor? Uma vez que eu tenho a prótese, né, eu não preciso de ter nenhum cuidado, quando na verdade nós precisamos ter essa manutenção. Então eu trouxe aqui para vocês algumas dicas com relação a esse cuidado, né? Bom, primeiramente, a prótese, ela é sim escovada, seja a prótese removível ou também a prótese que já está fixa ali na boca, aquela prótese de implante, a prótese fixa. Então nós precisamos higienizar isso. O que deve se higienizar isso, né? Nós temos que lançar mão de alguns produtos. A própria pasta de dente é um produto que nós podemos usar para escovar. Também nós temos pastilhas específicas que vendem aí na farmácia. Elas podem ser usadas para poder fazer essa higienização também. É muito fácil encontrar. Agora, o que a gente não pode usar é o hipoclorito, que é o famoso cloro, né? A gente tem muitos pacientes relatam que quando eu vou dormir eu tiro e lavo lá com cloro. Aquilo danifica a estrutura metálica da prótese. Então, se você tem uma prótese que tem essa estrutura metálica, não use o cloro. Isso vai danificar e diminuir o tempo de utilidade e da qualidade da prótese. Então, é muito importante dizer isso. Tá aí uma dica, hein? Para você que está nos assistindo, o cuidado com a prótese, né? Então, doutor, escovar é necessário, ter todos os cuidados, usar pasta dental. Com certeza. Para poder manter a limpeza. Ajuda. Eu tenho uma outra pergunta aqui que também eu acredito que é uma pergunta da nossa audiência. A pergunta é: por que, ao dormir, é necessário retirar a prótese da boca? Bom, Porque ele fica com a prótese o dia inteiro. Agora, na hora de dormir, ele precisa retirar. Isso é uma pergunta que está aqui para ser feita. Sim, e é muito interessante, porque tem um ditado que a gente sempre fala que é o seguinte: a gengiva precisa respirar. E nada mais é do que isso mesmo, né? Se a prótese, ela fica em boca durante o processo de sono, que é um processo que o corpo precisa respirar, a boca especialmente falando, né? É um descanso. Então nós precisamos retirar essa prótese para que a nossa gengiva tenha aquele momento de oxigenização, do oxigênio. Ela precisa respirar. Se essa prótese não é retirada durante um longo período de tempo, aí a gente já começa a entrar numa parte de riscos à saúde bucal. Então, eu posso começar a ter uma lesão na gengiva. Isso pode gerar para algo até mais perigoso, o câncer bucal, que é um dos cânceres mais perigosos no corpo, e o câncer bucal também tem uma vertente aí da questão de próteses que não são retiradas. Então, é muito importante retirar a prótese para dormir. Funciona como uma prevenção. Uma prevenção. E um autocuidado também. Perfeitamente. Muito boa essa informação. Agora, uma outra pergunta que podíamos fazer, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque, naturalmente,
quem está nos assistindo e participa conosco desse programa, a nossa audiência, eles têm, né? Quais são de fato os problemas gerados por uma prótese mal adaptada na boca? Eu penso que esse é um problema que deve acontecer, chegar nos consultórios, para os dentistas, essas queixas. É rotineiro, né? E o pior é quando o paciente fala que não está doendo, não está incomodando, mas de fato está incomodando. Então, a primeira dica é, se está mal adaptado, se está te incomodando, avise o seu cirurgião dentista que ele vai te ajudar. Agora, esses problemas que vão se gerar, aí a gente precisa ter uma atenção, né? Tá machucando? A pessoa pode ter uma hiperplasia, que nome difícil, né? O que é isso? Quando a gengiva, ela começa a inchar. E isso começa a dar um certo tipo de lesão, né? E aí acontece aquela famosa dorzinha que a gente sente aqui na mandíbula, DTM, dor facial, não consigo abrir minha boca, não consigo mastigar, porque o músculo já está comprimido, porque um lado está mais equivalente do que o outro. Então isso também é um problema que acontece por conta de uma prótese mal adaptada. Também a gente tem que falar, como já falamos aqui anteriormente, sobre o câncer bucal, né? Também é uma correlação, porque se a prótese está mal adaptada, ela está machucando. Se ela está machucando, ela está gerando lesão. Gerou lesão, aí é um pé para uma lesão mais, como eu posso dizer, uma lesão que vai te machucar mais. Então pode gerar uma doença. Perfeito. Então, uma boa dica, né? O cuidado Sim. com a questão da prótese, ele é realmente uma coisa muito importante, com o objetivo até de prevenir consequências mais Graves, sérias, né? mais graves para a pessoa que usa a prótese, para o paciente, né? Com certeza. Agora, nós estávamos até conversando, durante ali antes, eu achei muito interessante uma coisa que o senhor colocou, e eu queria que fosse falado aqui com mais propriedade, tratasse maior esse assunto, porque para aquele que está em casa nos ouvindo, ter um esclarecimento melhor, qual a importância da saliva em nossa boca. Eu sei que o senhor estuda esse assunto, gosta de falar sobre isso, então eu queria abordasse aqui como uma informação para aquele que está nos ouvindo nesta hora, que está participando conosco do programa. Bom, a saliva, sem dúvidas, é uma das minhas áreas que eu gosto de pesquisar, de estudar, e é algo muito importante, apesar de parecer simples. Então, nós temos a saliva como um complexo que ajuda, né, na alimentação, né, de gerar o bolo alimentar, mas também na nossa cavidade bucal, né? Por se falar de prótese, aquela prótese, sabe aquela prótese total? Aquela que as pessoas não têm o dente, nenhum dente, e ela coloca uma prótese total que ela é removível. Essa prótese, nós temos muito o costume de prescrever algum fixador ali para segurar na boca, e sabemos que não é tão cômodo. Mas quando a gente vai estudar o paciente, nós entendemos que a saliva, ela é o que mantém a prótese fixa. Então, é o nosso, é o fixador natural da nossa boca. Só que o que acontece? Muitos idosos, muitos pacientes que têm problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, têm como resultado, por conta da medicação, a baixa salivar. E se a saliva baixa, a prótese, que para quem usa, não fica fixa. Então, o estudo aí deve ser em como fazer essa saliva ser gerada na boca do paciente. Então, a saliva, ela compreende um papel muito importante no funcionamento da nossa boca. Então, é algo incrível quando a gente entende que a saliva, ela precisa ser mantida sempre a um nível bom, se eu posso dizer assim, um nível bom em nossa boca. Então, alimentação. Eu estou me hidratando, bebendo bastante água, né? Tá gerando ali essa saliva através da alimentação que eu estou comendo, né? Nutricionista. Então a gente precisa estar em dia, não só, olha que interessante, não é só a prótese, mas sim uma multidisciplinaridade de vários profissionais ou de várias atenções que eu, como paciente, preciso ter para que aquela prótese fique fixa. Então a saliva, pastor, ele tem um papel fundamental também na manutenção da nossa boca. Temos que pensar que a prótese é um corpo estranho, é algo que não é natural. Então, para esses casos, ela se faz muito importante. Perfeito. Tá aí uma dica que é importante para você, que
volto a dizer que usa prótese, o que vai usar uma prótese, é ter esse cuidado. Tá? E também com uma pessoa que provavelmente tenha na sua casa, que precisa da sua ajuda, que você às vezes é um cuidador de um paciente que usa prótese. Então, o cuidado que tem que ter. E aí, eu colocaria aqui uma pergunta também que, naturalmente, a audiência deve estar fazendo nesta hora é: uma vez que eu tenha minha prótese dentária, eu preciso trocá-la alguma vez? Ou, a partir do momento que eu tenho uma prótese dentária, eu estou usando ela, estou me adaptando bem, não sinto incômodo, é preciso trocá-la? Bom, tudo depende, diria? tudo depende da avaliação, né, de cada paciente, né? Nós temos que entender que o paciente, mesmo usando prótese parcial, total, removível, ele precisa ter uma higienização adequada, aquela convencional que todo mundo já sabe, ao acordar, depois do almoço, antes de dormir. E o que acontece? Quando eu tenho essa manutenção de higienização em dia, eu preservo essa prótese. E se essa prótese não apresenta nenhum dos riscos que falamos aqui, ela está totalmente bem adaptada, ela está totalmente higienizada e está bonita, você não se incomoda de querer mudar, não tem problema nenhum você continuar com a prótese. Diferente de uma prótese mal adaptada, de uma prótese que não está em condições higiênicas, e aí a gente precisa trocar. Há sim uma regulamentação, uma indicação, né, de que de 3 a 6 anos você pode trocar a prótese, mas eu acredito que cada caso é um caso particular. E aí vale do cirurgião dentista, o seu profissional, o seu dentista, dizer se está na hora ou se não está. Isso tudo para o seu conforto e também para a estética do sorriso, né? Ah, perfeito. Então isso é fundamental. A pessoa, ele tem lá o dentista que já cuida dele, um cirurgião, fazer esse acompanhamento, se orientar adequadamente com um profissional da área. E também observar se a prótese ele está sentindo desconforto. Sim. Então é preciso de ver, pode ser que tenha que substituir ou alguma adaptação. Com certeza. Ótimo. A visita ao dentista deve ser regular, de 6 em 6 meses, né? Muitas pessoas, por usarem prótese, ficam anos sem ir ao dentista. E geralmente vai quando quebra, acontece de quebrar. Então, se você fizer uma visita regular... E a limpeza da prótese, no consultório, o dentista ele faz uma limpeza de brilho, para deixar bonitinha. Então, isso também funciona com a prótese. É uma dica importante para você. Então, o cuidado que deve... Mesmo que a pessoa que não usa prótese... Sim. Tem de comparecer a um dentista de 6 em 6 meses para uma manutenção regular, para um trabalho de limpeza. Quem usa prótese deve seguir a mesma linha? É isso que o senhor recomenda? Eu recomendo bastante exatamente isso para que tenha essa manutenção preventiva. Para você que está em casa aí, ó, uma dica, hein? Segue o mesmo aconselhamento. De 6 em 6 meses, compareça ao seu dentista para que ele possa acompanhar, avaliar junto com você qual é a situação da prótese dentária que você está usando, se ele disser que está ok, ou se vai ser preciso alguma adaptação ou substituição, como o Dr. João tem acabado de colocar. Mas há uma pergunta, doutor, que eu acredito que passa essa pergunta pela nossa audiência, que é a seguinte: aquela pessoa que tem, eu vou voltar a essa pergunta, hein? Que tem uma pessoa em casa, em que ele é cuidador, mas a pessoa não gosta, não quer tirar a prótese para dormir, porque sente desconforto. O que o senhor recomenda? Bom, é um desafio, né? Mas eu acredito, principalmente pela nossa prática diária, e é o que tem funcionado, que sempre deve-se haver uma conversa, sabe? Um acordo. Geralmente isso acontece com os pacientes idosos, geralmente pacientes que já são acamados, pacientes que precisam de cuidadores, de muita ajuda, e eles não aceitam tirar a prótese. Então, a gente gosta sempre de falar assim, bem sério, você vai olhar para o paciente, se for um familiar seu, alguém que você cuida, olha, nós precisamos, neste momento, tirar a sua prótese, para que você não tenha um problema de saúde. Você já imaginou ficar com dor e você não poder usar a prótese? Ninguém quer isso. Vamos tirar e faça um acordo. Olha, vamos começar com uma vez na semana. Ele evoluiu, ele viu que não foi
não foi difícil? 2 vezes na semana. Por quê? O idoso, geralmente essas pessoas que não gostam de tirar, eles têm vergonha. E o sorriso é algo tão importante, né? A gente fala que o sorriso é o cartão postal, né? Não importa a situação. Exato. E mesmo assim, eles não querem aparecer de manhã, quando acordar, sem os dentes. Então, a gente primeiro precisa quebrar essa timidez com o paciente, com o nosso ente querido, e fazer um acordo. E sempre a gente deve pressionar e dizer, olha, se você não tirar, vai acontecer isso. Se você não tirar, você vai ficar com dor. E a prótese não vai entrar mais. Então, deve-se haver essa conversa. A gente treina principalmente cuidadosos, né? Eu tive a oportunidade de treinar vários cuidadosos e também técnicos de enfermagem para poder saber como conduzir. Porque tem também a questão de escovar o dente. Então, tem idosos que têm a prótese e tem alguns dentes em boca. Então, a gente deve fazer essa correlação de tirar a prótese e de escovar. Então, sempre na insistência, na conversa e fazendo esse acordo. Eu acho que é o melhor caminho para que a gente consiga, que ele permita, né, deixar fazer essa respiração da gengiva. O programa está caminhando, mas eu tenho uma pergunta que também está aqui para nós, que veja, em que momento se toma a decisão de colocar uma prótese? Ótima pergunta, né? Geralmente, quando nós temos o nosso sorriso e algum desses dentes estão encaminhando para um processo de não ter salvação, nós precisamos começar a pensar. Hoje em dia nós temos um implante, né? Eu tenho implante, eu tenho prótese? Sim, a gente tem um implante fixo ali, mas o que vai por cima, o dente, é uma prótese. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na prótese total, que é aquela completa ou removível com a haste metálica, geralmente eu tenho que ter um complexo de dentes que não tem salvação. E isso é decorrente, muitas vezes, não só de má higienização, como todo mundo pensa, mas também de medicação. Às vezes eu tomo remédio que ele vai atingir os meus dentes. Então eu tenho algum problema de coração, eu tenho algum problema de diabetes. A maioria desses pacientes tem os dentes atingidos pelo remédio. E eu não posso deixar de tomar o remédio. Então, a gente tem que estar constantemente mais ao dentista, 2 em 2 meses, 1 em 1 mês. Tem muitos pacientes que ao invés de 6, o protocolo é diferenciado. Se eu não consigo salvar esses dentes por conta de todos esses outros fatores, eu lanço mão de usar a prótese. E a prótese é uma ótima opção também que temos, porque o importante é sorrir, né? E nós temos essa opção. Então, sempre nós vamos preservar. Se não conseguir, a gente lança a mão da prótese. Perfeito. Doutor João, nós estamos caminhando para o final do programa. Só tem aí 1 minuto ainda, 1 minuto e meio para fazer uma consideração final, uma recomendação que o senhor queira dar para a nossa audiência no que diz respeito à prótese. Que ótimo. Bom, a recomendação é sempre ir ao dentista, independente de você ter prótese ou os dentes normais, fazer a higienização, se você tem um cuidador, né? Se você cuida de alguém, se você está auxiliando uma pessoa, um familiar, insista, né? Insista no cuidado da prevenção da saúde. Prótese também é saúde, é preservar. A boca não é só dente, nós temos as estruturas amolecidas que geram lesões e nós temos que ter esse cuidado principalmente. Ir ao dentista, eu falo que é um ato de amor, porque é cuidar da nossa saúde. A saúde começa pela boca. De fato, né, doenças são evidenciadas na nossa boca e nós precisamos ter esse cuidado, esse apelo que eu faço para você. Vá ao dentista, ajude quem você está vendo aí que precisa, né, de uma atenção especial e vamos cuidar dos nossos sorrisos, mesmo se for prótese, é o nosso sorriso. Obrigado. Olha, fica aí a dica. Realmente é comparecer ao dentista regularmente, de acordo com a necessidade, cuidar realmente da saúde. Nós queremos agradecer a nossa audiência que está participando conosco e te fazer um pedido, que você, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, que você se inscreva, acione esse sininho de notificação, porque toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai receber. E é importante se inscrever, porque assim o YouTube entende que este conteúdo ele é um conteúdo importante para a sociedade, para as pessoas ouvirem, assistirem, tá bem? Também você pode assistir pelo canal 126 da TV Aberta,
e o canal 85 da Sky Livre. Afinal de contas, viver com saúde todos nós merecemos. Nós te esperamos no próximo programa. Contamos com você.